Olá, tudo bem? Meu nome é Ademilson Nélio, sou aluno aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, representado pelo Departamento de Educação à Distância, Universidade Aberta do Brasil. O curso que eu faço é a especialização em rede de computação distribuída. A disciplina Introdução EAD, ministrada pelo professor mestre Custódio Gastão da Silva Júnior, e como eu disse, meu nome é Ademilson Nélio Mendes Leite. Bom, prosseguindo. Como o material disponibilizado para nós foi para fazer a atividade da segunda semana e estava intitulado como Educação à Distância. E assim como o material, a introdução aqui minha, o título também é Educação à Distância, onde regem a origem da educação à distância, os conceitos e pressupostos que regem a modalidade. Bem, aqui é o sumário, falando da educação à distância, conceitos, origem, o cenário brasileiro, marcos legais, as mídias na educação, o uso da mídia na educação, as mídias e suas características, a televisão e vídeos, materiais impressos, videoconferência, internet, aí tem a conclusão e também a referência. No item 1.0, a educação à distância. O objetivo da educação à distância é construir uma compreensão e quais são as suas especificidades, ou seja, que os frequentadores desse tipo de educação entendam quais são os conceitos, as características e o histórico dessa modalidade de educação. Aqui coloquei uma figura lá baixada do site do Google. Essa figura representa para compreender a educação. É importante compreender que a educação à distância é parte do programa educacional e que todas as etapas do processo são acompanhadas tanto pela universidade que oferece o curso, também pelo MEC e mais especificamente pela Universidade Aberta do Brasil. Vou falar um pouco do conceito. O conceito formal da educação à distância começou a ser construída em função de pesquisa realizada nos anos de 1970 e 1980. Desde então, essa modalidade de educação passou a ser vista a partir das características que determinam ou por seus elementos constitutivos. Essas definições elas foram mudando com o tempo, assim como de maneira de fazer EAD. Também mudou. Keegan, 1996, Apur de Rodrigues, 2009, afirmam que para considerar que existe educação à distância é necessário separar físico entre professor e aluno, que distingue do ensino presencial, organização da educação, ou seja, planejar, sistematização organizada, dirigida, entre outras, que a diferencia da educação individual. Utilização de meios técnicos de comunicação para unir o professor ao aluno e transmitir os conteúdos da educação. Prevenção de uma comunidade de mão dupla, onde o estudante se beneficia de diálogo e da possibilidade de iniciativa de mão dupla via. Possibilidade de encontros ocasionais com o propósito didático e de socialização. A EAD foi diretamente influenciada pelo uso de diversas mídias e tecnologia. Essas distintas fases acabaram sendo denominadas geração. Portanto, a primeira geração EAD era baseada no uso de materiais impressos. A segunda geração, considerando aí grandes universidades abertas, foram criadas na década de 1970, ou seja, na década de 70. E a terceira geração inclui o uso dos computadores e a possibilidade da comunicação entre participantes acontecer simultaneamente. Aí foi a evolução da TIC. É por considerar a quarta geração a capacidade de processamento dos computadores e da velocidade das linhas de transmissão. E considerando a quinta geração, o uso de agentes inteligentes, como equipamento wireless e linha de transmissão. Bom, vou falar um pouco da origem. A EAD se estabelece como tal a partir do começo do século XVIII,
com as primeiras experiências de educação por correspondência. Nas primeiras décadas do século XX, o processo de institucionalização da educação aberta à distância ganha fôlego, com a oferta de cursos à distância por algumas universidades norte-americanas, como a do estado de Iowa. Isso mesmo. No final da década de 1960, mais especificamente com o estabelecimento da Open University do Reino Unido em 1969, a EAD dá um salto de qualidade na oferta de curso superior, com a produção de materiais educacionais sofisticados, nos quais os alunos podem se reunir, falar com os tutores, consultar materiais adicionais, parecido com o polo de atendimento presencial. Em 1994, é criada a Universitat Oberta de Catalunha, na Espanha, que representa uma mudança importante no modo como as universidades ofereciam EAD. A UOC, que é a sigla da Universidade Aberta de Catalunha, é a mais importante universidade aberta criada depois da popularização da internet, onde seu modelo pedagógico e operacional elaborado com base no uso da World Wide Web. Já no Brasil, a experiência pioneira de educação à distância foi com o uso de rádio, com a criação da Fundação Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923. O Instituto Universal Brasileiro, em 1941, oferecia ensino à distância de caráter supletivo, além de de cursos profissionalizantes através de correspondência, ainda hoje atuando. Marcou o início dos cursos baseados na mídia impressa. Os cursos superiores à distância no Brasil iniciam-se em 1994 pelo Núcleo Educacional à Distância do Instituto de Educação da UFMT. Somente em 1996, a LDB publica o seu artigo 80, mencionando a EAD, possibilidade de utilização dessa modalidade. A legislação reconhece que EAD para todos os níveis de ensino. Em 2006, é criada a Universidade Aberta do Brasil, pela Fundação Centro de Ciência e Educação do Estado do Rio de Janeiro, a CEDERJ. O cenário brasileiro. O projeto Universidade Aberta e sua relevância para o Brasil trata-se de um projeto social, de políticas educacionais inclusivas, extremamente relevantes para a agenda do desenvolvimento social e humano do país. A UAB, ou seja, a Universidade Aberta do Brasil, foi criada em 2005 e regulamentada em 2006, pelo decreto número 5.800, de 8 de junho de 2006, pela Secretaria de Educação à Distância, SED, do Ministério da Educação, que é o MEC. O projeto UAB é formado pelo conjunto das instituições federais de ensino superior, que representam, por um lado, a garantia de que os mesmos professores dos cursos presenciais sejam responsáveis pela elaboração do conteúdo dos cursos, pela avaliação dos alunos e pela qualidade e utilização dos materiais do curso. O local onde estão realizadas atividades presenciais previstas para o curso é um polo de apoio presencial, credenciado no sistema UAB, que é um dos locais de interação do aluno com o curso. Os polos de apoio presencial atendem vários cursos oferecidos por várias diversas universidades, e cada curso é oferecido em vários polos, formando uma rede que é coordenada pela UAB. A legislação brasileira sobre EAD concretiza-se com a sanção do decreto número 5.622, de 20 de dezembro de 2005. Alguns pontos importantes podem ser destacados nesse decreto: a obediência à diretriz curricular, duração dos cursos igual à da modalidade presencial para cursos equivalentes, controle de frequência definido no projeto pedagógico, também transferência, equivalências e aproveitamentos garantidos,
diploma com validade nacional. Os resultados dos exames presenciais periódicos prevalecem sobre os demais resultados obtidos em outras formas de avaliação. O ato de credenciamento definirá a abrangência de sua atuação no território nacional. O Decreto 5.622 de 2005 também estabelece requisitos básicos para o credenciamento de instituições de ensino superior. Por exemplo, a elaboração de um plano de desenvolvimento institucional que contemple a oferta de cursos de programa à distância, projetos pedagógicos para o curso e programas EAD, garantia de corpo técnico administrativo qualificado, corpo docente com as qualificações exigidas na legislação em vigor. Bem, continuando. Os marcos legais. No Brasil, a EAD surgiu com uma modalidade de ensino-aprendizagem legalmente reconhecida somente em 1971 pela Lei de Diretrizes e Bases, aprovada apenas para os cursos supletivos. A legitimidade da EAD se concretizou com o estabelecimento de um marco legal específico, o artigo 80 da LDB, Lei 9.394, em 1996. Bem, continuando. Falar um pouco agora das mídias na educação à distância. Na EAD, o processo de ensino-aprendizagem nessa modalidade depende de tecnologia das mídias. Assim, a possibilidade de aprendizagem com diferentes tipos de mídias tornará o conhecimento a saber cada vez mais em evidência. Assim como nós estamos estudando em AD, né, o curso de pós, nós estamos na utilização de plataformas, já uma mídia também estipulada, como nós todos sabemos. Continuando. O uso das mídias na educação. Quando falamos do uso da mídia na educação, pensamos nas eletrônicas e digitais, como TV, rádio, computadores e até mesmo os vídeos. Mas temos que considerar que mídias são tecnologias, e essas podem ser tão antigas que nem nos damos conta. O livro mesmo é uma evolução de tecnologia, onde esse material didático está muito bem incorporado à escola. Hoje em dia, não há como imaginar a educação sem o uso das mídias. Não podemos dissociar esses recursos tecnológicos de prática em sala de aula, pois já fazem parte da vida do aluno e da sociedade. Agora imagina nós, se não tivesse essas mídias, por exemplo, computadores, como seria? Acho que até hoje é impossível acontecer isso. Continuando. As mídias e suas características. Os modos de utilização das mídias na escola presencial são os mais variados. Nesse molde, podemos relacionar vários: TV, vídeo, CD, DVD, correio eletrônico, internet, entre outros. Essas mídias servem de base para EAD, além do livro ou material impresso. Podemos diferenciar as mídias que são usadas na educação à distância em dois tipos: analógicas ou radiodifusão, e no segundo grupo, digitais ou multimídia. Um bom material para ler advém do próprio processo de ensino-aprendizagem, mediado por dispositivos utilizados na substituição e dependendo fundamentalmente na qualidade do projeto pedagógico adotado. Assim como esses materiais do projeto podem ser adotados, podemos citar o material impresso, recursos audiovisuais, ambientes virtuais de aprendizagem, que é o nosso AVA, e assim sucedendo. Televisão e vídeos. A televisão e o vídeo, em termos de conteúdo e forma, podem ser analisados conjuntamente. A diferença é que o vídeo armazena o conteúdo da televisão e do cinema, e também de outras produções profissionais ou não. A televisão em termos de conteúdo estilístico, narrativa, tanto ela
como o vídeo são bastante semelhantes. É suficiente para serem descritos como uma linguagem que explora, basicamente, o verbo. O visualizar, o ter diante de nós as situações, as pessoas, os cenários, as cores, as relações espaciais. A televisão pode ser utilizada no ensino à distância para a transmissão de programas educativos em rede aberta ou via satélite. Pode ser ao vivo ou também gravado, né? Mas vamos lá, vamos mais para frente. Videoconferência. A videoconferência é a tecnologia que mais aproxima da situação convencional da sala de aula, porque possibilita a conversa em duas ou mais vias, permitindo que o processo de ensino-aprendizagem ocorra em tempo real e possa ser interativo, com transmissão simultaneamente de imagem e som. Aqui foi colocada uma figura também tirada do site do Google, onde representa uma videoconferência em sala de aula. Ou seja, é a interação do aluno com o instrutor ou professor que está do outro lado na mídia, na videoconferência. No nosso caso, acho que vamos ter vários aí para ter uma videoconferência. E confesso que eu sou meio leigo nesse lado, mas estamos aqui para aprender. Beleza, continuando. Agora vamos falar um pouquinho da internet. Mas antes de falar da internet, queria falar um pouquinho dos materiais impressos, que também é uma mídia muito... Então a impressa é uma mídia bem conceituada aí para o nosso curso. A produção do material impresso é feita normalmente dentro de uma linha de montagem que envolve uma equipe formada por profissionais das mais variadas áreas. As etapas básicas da elaboração do material didático são estabelecidas no programa: definição dos projetos, dos objetivos, redação dos conteúdos específicos, redação pedagógica dos conteúdos. Aí tem também a digitalização do texto, ilustrações, revisão pedagógica, arte finalizadas, revisão final técnica e pedagógica, validação e impressão, para que até chegue para nós. No nosso curso, como EAD, o meio mais utilizado, bem utilizado na verdade, será o material impresso, né? Onde o professor vai estar disponibilizando através de uma plataforma. A internet. A internet exerce sobre as pessoas, pode estar relacionado à liberdade e à capacidade de relacionar-se com o tempo e o espaço de forma mais flexível. Quando a internet começou na década de 1960, os Estados Unidos utilizavam apenas como meio de comunicação militar, ou seja, para defender lá os seus países, né, na Guerra Fria, lá em tempos de Guerra Fria. Com a apropriação social dessa tecnologia e a evolução das ferramentas, ficamos cada vez mais dependentes da rede, ou seja, dessa internet. Na medida em que avançamos, também as tecnologias avançam de comunicação. O conceito de representacionalidade também se altera. Podemos ter um diálogo mais significativo com alguém que não conhecemos do que com o nosso próprio colega de sala. Ou seja, eu estou referindo aí a nós estudantes, né? A gente tem mais interatividade com um colega que está bem longe da gente, ou seja, a distância, né? Do que um próprio colega que está em sala de aula. Assim, podemos participar de encontros de trabalho, também que ocorrem a centenas de quilômetros, e acessar materiais educativos em praticamente todo o planeta. É assim que acontece com o nosso curso, pois recebemos os conteúdos dentro de uma plataforma para que nós, alunos, tenhamos acesso. A internet foi o meio mais avançado e cada vez mais avançando continua sendo. Então, agora é a conclusão. Conclui-se que a EAD
se caracteriza pelo distanciamento físico apresentado entre aluno e sua instituição, muitas vezes também entre o aluno e seus colegas de curso, distribuído em diversos polos por todo o Brasil. As mídias utilizadas em AD têm por finalidade permitir que os alunos, tutores e professores se interajam dentro do processo de ensino e aprendizagem. E aqui a referência, onde foi material didático para a utilização da pesquisa, foi lá da Rodrigues, né? Rosângela Soares, Introdução à Educação à Distância. Ela finalizou essa pesquisa em 2009, com 64 páginas. E também dentro do parâmetro aí do Google, né? Que é www.google.com. Beleza.